Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Aqui eu mostro sacadas da logística para ajudar você a superar desafios e dificuldades no seu dia a dia. Eu sou o Rubens Higueira e hoje nós vamos falar sobre segurança no trabalho dentro da logística. Mas o que é segurança no trabalho? A gente, a todo momento, todo dia, a gente está exposto a riscos, a sofrer algum acidente. Quando você vai atravessar uma rua, se você atravessa fora de uma faixa de pedestre, se você não anda na calçada. Quando você anda na calçada, olhando no celular, você pode sofrer um acidente. Quando você vai trocar uma lâmpada, quando você está cozinhando, também podem acontecer acidentes. O ponto é que na maior parte das vezes, nada acontece. Nem todo mundo que está andando e mexendo no celular, sem prestar atenção no chão, pisa num buraco, torce o pé. Não é todo mundo. Então, nem todo mundo que vai trocar uma lâmpada cai da escada. Mas, quando isso acontece, e um acidente desse tipo acontece, pode ser que o nível de gravidade seja muito alto. Então, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não se cerca de segurança para nós mesmos. Temos atitudes, vamos assim dizer, inseguras. Só que leva isso para um ambiente de uma indústria, de um armazém, de um ambiente operacional, com um monte de máquina, um monte de equipamentos, engrenagens, empilhadeiras, tratores, máquinas de potência variada, equipamentos brutos. Se não tiver algum dispositivo, regras, procedimentos para segurança, a chance de ter algum acidente é muito alta. Nós teríamos acidentes de diversos níveis. Desde uma pessoa que por pouco não teve lá o dedo arrancado e só teve um arranhão, a um outro que teve de repente o braço arrancado. Então é um assunto muito sério. E é muito importante tratar esse assunto com seriedade. E não são todas as empresas que tratam a questão segurança no trabalho com a seriedade devida. E só que a vida do profissional, do colaborador, está na mão da empresa enquanto ele está trabalhando para ela. Então é responsabilidade da empresa zelar pela segurança no trabalho. Fazer com que o trabalhador, com o colaborador, ele volte para casa da mesma forma como ele chegou para o trabalho. Então é por isso que é muito importante termos medidas de segurança. Essa é a única forma da gente zelar pela saúde e segurança dos colaboradores. Agora, muita gente confunde segurança do trabalho com burocracia, com encheção de saco. Eu sei que muitas vezes algumas regras, procedimentos colocados para ter mais segurança podem, de certa forma, causar algum desconforto em algumas pessoas. Mas a gente precisa entender que quem definiu, de repente, a utilização de um determinado EPI, a definição de como é que você vai operar aquela máquina, qual a distância segura que você tem que ter em um determinado equipamento. Então, quem definiu esses procedimentos todos é um profissional extremamente capacitado, é um engenheiro de segurança, um técnico de segurança. E ele não chegou nessas definições por achismo. Ele fez um mapeamento, uma análise de riscos na sua operação. E nós, logísticos, estamos o tempo inteiro envolvidos numa área de risco. Quando você tem lá empilhadeiras, você tem carga sendo movimentada em altura, você tem pessoas subindo num caminhão para enlonar um veículo. Então você tem várias situações que pode te gerar um acidente. E a utilização dos EPIs que foram definidos pela área de segurança é exatamente para preservar você, preservar a sua saúde, para te manter inteiro. E se você, de repente, tem alguma dúvida, por que você está usando aquele EPI, por que você precisa seguir aquela regra, por que eu não posso subir
em determinado lugar sem estar usando um dispositivo de trava-quedas, vai lá, chama o técnico de segurança da sua empresa, chama o cara lá para te explicar o porquê que tem aquilo. Se você acha que aquilo ali é uma encheção de saco, de repente é importante você conversar com o técnico de segurança, com o engenheiro de segurança, ou com o seu líder, com a pessoa que você achar melhor, para entender por que definiram aquilo. Eu tenho certeza que na hora que você entender o motivo, você vai ver que a questão da segurança no trabalho, na nossa área logística, não é uma encheção de saco, não é uma burocracia. É algo extremamente importante e que a gente deve seguir de forma rígida, porque um desvio que a gente tem pode ser fatal. Mas como que eu descobri que a segurança é importante? A gente, no nosso país, a segurança não é algo muito comum. Tem países aí fora, outros países, que a questão de segurança ela é muito forte. Então eu costumo dizer que não é uma questão cultural. No Brasil as pessoas não têm uma cultura de segurança. E o fato de não ter essa cultura de segurança, até mesmo dentro de casa, faz com que a gente se coloque em risco quando nós estamos trabalhando no nosso dia a dia. E eu me lembro quando eu estava bem no meu início da minha carreira, quando eu vivenciei um primeiro acidente no trabalho. E o quanto aquilo foi impactante para mim, porque a gravidade foi alta, o potencial ali era altíssimo. Nós tínhamos uma área de enlonamento de veículos e nós não tínhamos, havia uma opção do caminhoneiro, do motorista do caminhão, ele mesmo enlonar o veículo dele. Então, ele poderia ou pagar uma equipe para enlonar, porque tinha essa equipe lá disponível, ou se ele não quisesse pagar, ele podia enlonar o caminhão dele. Bom, só que para enlonar o caminhão, era uma área que era um pouco afastada da área de expedição. Então, ela ficava um pouco escondida, até vou te falar, era escondida mesmo, você não conseguia ver o que estava acontecendo ali. E esse motorista, com certeza, já tinha enlonado o caminhão dele diversas vezes. Aquela lá não era a primeira vez. Só que ele, ao desenrolar a lona por cima da carga, ele se desequilibrou e ele caiu de uma altura ali maior do que 2 metros. Ele caiu com o rosto no chão e ele fraturou um osso aqui no rosto. Assim, foi levado para o hospital, a equipe lá de atendimento, ambulância, levou ele para o hospital. Ele ficou afastado, eu não sei por quanto tempo, não era um motorista, não era frota própria, ele era um motorista terceiro de uma transportadora. Eu não me lembro quanto tempo ele ficou afastado, mas ficou um bom tempo, porque teve uma fratura no rosto. E por que eu digo que não é cultural, né, a questão da segurança? Lá onde ele estava enlonando o caminhão, ele tinha cinto de trava-quedas, tinha toda a estrutura de trava-quedas, ele podia estar usando o cinto. E aí não teria caído. Só que qual foi a falha nossa ali como empresa? Deixar na mão dele a decisão de usar ou não usar. A gente dava o cinto para ele usar e devolvia depois na portaria quando saía. Só que estava longe a operação. Ninguém estava vendo ele fazer. E aí ele faz isso diversas vezes, ele já fez isso diversas vezes e nunca usou o cinto. Então para ele aquele cinto incomodava. Então ele não usou, porque ele já tinha uma confiança excessiva. E esse é um grande risco, você tem um excesso de confiança. E aí que acontecem realmente os acidentes. E ali eu percebi o quanto as operações são perigosas. E o quanto uma atitude insegura pode te levar a um acidente. Ele poderia ter caído e de repente não ter acontecido nada. Mas ele caiu e se machucou gravemente. Ele poderia ter tido uma gravidade até maior do que aquela. Então, isso é algo muito importante. A gente tem que garantir que todo mundo que está na nossa instalação, na nossa operação, dentro do nosso armazém, transportando, que tem nas nossas operações logísticas, todo mundo esteja seguro.
todo mundo esteja andando pelo caminho que tem de circulação correta, que as empilhadeiras andem numa velocidade adequada. Isso é muito importante para que a gente garanta uma área segura, uma segura para os colaboradores ali que estão ali trabalhando. Agora, muita gente pensa, poxa, por que eu vou investir tempo e dinheiro na questão de segurança no trabalho? Olha, você se preocupar com o bem-estar dos seus colaboradores é algo extremamente importante. A equipe, ela sabe quando você se preocupa com eles. Isso é muito claro para eles. Então, você querer que uma pessoa que está lá indo trabalhar na empresa volte para casa, para sua família, da mesma forma que ela chegou para o trabalho, é uma questão de você realmente pensar no outro, pensar no bem-estar da outra pessoa. Os colaboradores se sentem valorizados quando você faz isso. Eu cansei de ver colaboradores conversar comigo e falar que, poxa, que bacana, aqui vocês me dão um capacete, um óculos de segurança, os EPIs, uma bota boa, e lá onde eu trabalhava a gente não tinha nada disso. Eu falei, não, sim, porque a gente se preocupa com a segurança. E talvez esse profissional, ele até tenha dificuldades de ter um comportamento seguro, porque ele vem de uma empresa que às vezes não investia nisso, não investia tempo, não investia dinheiro para formar essa cultura de segurança. E aí quando ele chega numa empresa que tem a cultura de segurança, você precisa realmente investir muito, porque a gente em casa não segue isso. Então, investir tempo e dinheiro é algo muito importante. E vamos colocar uma situação que você teve um acidente na área. Isso reflete diretamente na moral da equipe, na produtividade da equipe. As pessoas ficam abaladas quando tem um acidente na área. Elas começam a ficar inseguras. Elas ficam com medo. Então tudo aquilo faz com que a produtividade da sua operação caia. Então, quando você não se preocupa, você vai ter um problema, porque as pessoas não se sentem valorizadas. E quando você tem um acidente, você vai fazer com que a sua operação fique improdutiva. As pessoas vão estar inseguras. O comportamento das pessoas será bem diferente. E tudo isso porque você não dedicou o tempo necessário para tratar esse assunto. E quando você quer formar as pessoas nessa cultura de segurança, tem sempre que deixar bem claro para elas que, olha, quando a gente pede uma produtividade maior, quando você pede algo urgente, não quer dizer que é para fazer de qualquer jeito. A gente precisa da urgência, mas nada é tão urgente que não possa ser feito com segurança. Ah não, mas tem que ser rápido. Ok, vamos fazer rápido, mas deixa antes eu ver aqui as questões de segurança, ajusta todos os pontos de segurança e aí depois você faz. Ah, mas eu vou perder dinheiro com isso. Olha, nesse momento você tem que pensar não só nessa questão do dinheiro, você tem que pensar na segurança da equipe. Como eu disse, a segurança, quando você tem sérios problemas e você tem um acidente, vai gerar impacto diretamente na moral da equipe e na produtividade. Isso vai ser muito pior do que você gastar tempo e dinheiro fazendo com que eles se sintam seguros. Tem uma coisa que incomoda bastante em relação à segurança na área de logística, algo que acontece com muita frequência. Muitas vezes a empresa dá todas as condições para o profissional ter um ambiente seguro. A empresa vai lá, dá EPI, tem equipamentos com travas, dispositivos de segurança, só que o profissional não segue. E aí? O cara se expõe a um risco e às vezes não dá nada, não acontece nenhum acidente.
sorte. Dá para contar com a sorte toda hora? Claro que não. Tem uma hora que a sorte não está contigo e aí? Aí você se machuca gravemente. Então, você como profissional, mesmo que você não seja um gestor, você também pode zelar pela segurança na operação. Então não deixa isso a cargo do gestor, do técnico de segurança e do engenheiro de segurança, do líder. Não. Você tem um papel importante nessa questão de segurança. Quando você vê algum colega de trabalho que não está usando o EPI de forma correta, ou que nem está usando o EPI, ou que está tendo um comportamento inseguro, está correndo demais com a empilhadeira, não está andando pela faixa de pedestre, está lá com o celular no meio da operação, a máquina está lá guardando um pallet no 4º nível e o cara está lá embaixo olhando. Quando você vê esse tipo de situação, você tem que ser ativo nisso. Você vai lá e chama a atenção do cara, fala, meu, não pode ficar aí, é perigoso. Então não seja passivo nessa questão de segurança. Não coloque apenas nas costas do gestor e do técnico de segurança, do engenheiro de segurança. Seja você também um agente dentro ali da sua área, um agente de segurança. Zere para a segurança dos seus colegas. Esse espírito onde todos se ajudam é muito legal. E muitas vezes o profissional está lá, de repente o cara não está usando um EPI, porque, não, hoje está muito calor, está esquentando minha cabeça, não quero usar. Mas explica para ele por que é importante ele usar, de repente, usar o capacete naquela operação. Por que tem que usar o capacete? Explica para ele. Porque o que falta para algumas pessoas é a percepção do risco. O cara não vê que tem um risco ali. E você sabe que tem, que você já tem uma experiência, você já está vendo aquilo, está claro para você. Então ajude as pessoas que não têm essa percepção de risco, ajude-as a perceber o risco e fala para ela como que ela tem que fazer para se prevenir, para que um acidente não aconteça com ela. Quando a gente fala de segurança, por onde que a gente deve começar a tratar esse assunto? Eu diria que o principal foco quando a gente trabalha na questão de segurança, dentro de uma área de logística ou em qualquer outra área operacional, é foco na percepção de risco. A gente tem que ter condições de educar as pessoas a aumentarem o grau de percepção de risco. Mas o que é percepção de risco? A percepção de risco é quando você consegue avaliar uma situação, você tem contato com algo que é perigoso, e esse seu contato geralmente é com seus 5 sentidos. Você está vendo, ouvindo, cheirando, contato. Você tem contato ali com algo perigoso e você consegue avaliar naquele cenário qual é a possibilidade de você ter algum acidente em função daquele perigo. Então essa percepção de risco a gente usa os nossos sentidos. E a gente precisa treinar as pessoas para, quando ver algo, quando ouvir algo, para que, principalmente, visão e audição, quando elas verem algo, ouvirem algo, para que elas fiquem atentas. E ela, opa, isso daqui é um perigo. Isso aqui eu posso me machucar, calma aí. E quando você faz isso, você começa a trazer para as pessoas uma cultura de segurança. Agora, a percepção de risco, se você deixar para que a pessoa faça a sua própria avaliação, porque cada um tem percepção de risco. Se você não fizer nada, o cara tem. Mas a percepção de risco, ela é diferente para cada pessoa, para cada indivíduo. Cada um tem um jeito. Por quê? Porque ela é impactada por uma série de pontos. O ambiente social, o ambiente econômico, escolaridade. Tem uma série de situações que impactam a pessoa a ter uma percepção de risco diferente da outra. Então, o que para um está claro que tem um risco, para o outro talvez não esteja. Por quê? Porque ele vive num ambiente que não criou para ele, aquela situação não é perigosa. E o outro, que já de repente está num outro ambiente, ele acha que é perigosa.
Então você dentro de uma empresa, não dá para você imaginar que cada um vai ter a sua percepção de risco. Se você deixar a cargo de cada pessoa a ter isso, aí não vai dar certo, porque um vai ter uma percepção, o outro vai ter outro, o outro vai ter outro, e aí vão ter os acidentes. Então é por isso, quando você monta tem uma equipe de segurança, é exatamente para que ela faça essa avaliação e ela consiga, para que ela livre dessas influências, ela consiga trazer o cenário mais seguro para as pessoas. Então quando a gente fala em percepção de risco, então quando a gente quer começar a tratar o assunto segurança numa empresa, a gente precisa nivelar todos na questão da percepção de risco. A partir do momento que todos têm o mesmo nível de percepção de risco, todo mundo vai atuar da mesma forma. E aí, os acidentes, eles vão diminuir ou parar de existir. Lembrando que a nossa meta sempre é não ter nenhum acidente. A meta é zero, é não ter acidente, porque ninguém quer um acidente dentro da empresa. E como eu faço para melhorar a questão da segurança no trabalho, nas operações logísticas? Primeiramente, ali com a ajuda de um técnico de segurança, a gente tem que identificar as atividades críticas, as atividades mais perigosas ou que gerem um ambiente mais inseguro quando não respeitado. E aí, na hora que você faz esse mapeamento dessas atividades críticas, aí tem que definir alguns procedimentos e EPIs para que sejam utilizados pela equipe, para que sejam seguidos pela equipe. Na logística, você deve avaliar, para questões de segurança, os veículos. Mesmo um veículo, não, mas eu não tenho frota própria, então eu não vou avaliar o veículo porque ele é de uma transportadora. Isso é uma coisa que eu acho que não deve acontecer. Mesmo quando é de um cliente que contratou a frota, ou você não tem a frota própria e a frota é de uma transportadora, você tem que fazer um checklist ali do veículo. Afinal de contas, ele está carregando o produto seu. Existe uma responsabilidade tua de que se você colocou o produto ali e se tiver um acidente na estrada com o veículo, você deveria ter freado isso, deveria não ter deixado isso acontecer. Então você tem que fazer um checklist para avaliar as condições do veículo, avalia os pneus, né? Avalia se o motorista está com habilitação, a habilitação está em dia, não está vencida. Faz um checklist das condições do veículo. E isso ajuda a prevenir alguns acidentes. Na logística, a gente tem as empilhadeiras. Dependendo do porte da sua operação, você pode ter uma empilhadeira gigantesca ou uma empilhadeira menor. Mas o estrago que ela pode fazer se bater numa instalação ou se bater em alguém é muito alto. E aí você tem que garantir que apenas pessoas habilitadas estejam pilotando a empilhadeira. Não dá para ser qualquer um que pode subir numa máquina daquela. Tem lá um certificado. Garanta que também a velocidade seja condizente com a operação. Não dá para sair correndo dentro de um armazém com uma empilhadeira. E aí de repente está no cruzamento, vai lá e bate. Ou bate numa instalação, bate numa estrutura porta-pallet. Então, não dá para você permitir com que as pessoas transitem com a empilhadeira em alta velocidade. Colocar regra nisso. E quando você vê isso acontecer, você tem que punir. Não dá para você ser conivente com uma situação dessa. Em algumas situações você tem que trocar o cilindro de GLP. E aí, como é que vai fazer? Pensa na ergonomia do profissional. Pense na regra que você vai ter para fazer as trocas dos cilindros. A questão de ergonomia. Nós temos operações de trabalho em altura, frequente num armazém, numa área de expedição, de recebimento. Então você tem que ter lá uma estrutura trava-quedas, o cinto trava-quedas, para que o profissional consiga, no caso de um enlonamento de um veículo, subir no caminhão sem risco de, se caso venha cair no chão. Tem que ter uma estrutura trava-quedas. Tem que ter regras bem claras, que ninguém pode subir num pallet
Isso é muito comum num dia de inventário, né? O pessoal começar a subir nos pallets, escalar rack. Você não pode permitir isso. Ah, não, mas fica mais rápido. De novo, não dá para ser rápido. Tem que ser seguro. Porque a questão de você ser rápido, se você tem um acidente, para a operação. E aí? O que adiantou ser rápido se parou a operação? Então, se você é seguro, a operação não vai parar, porque não vai acontecer um acidente. E se for necessário, num inventário, você tem que... Poxa, mas eu tenho que ver os itens lá em cima e eu não consigo. Aluga uma plataforma elevatória. Tem forma de resolver isso. Ou então baixa todos os pallets, mas procura uma forma. Não vai querer escalar o porta-pallets, não vai querer subir num garfo de empilhadeira. Ah, mas eu fiz isso várias vezes e nunca aconteceu nada. Sorte. O dia que você não tiver com sorte e acontecer, aí vai ser muito grave. Nós temos a parte de manuseio de substâncias perigosas. Então, se você tem alguma substância química, algum produto que você tem que manusear e que exija regras específicas, provavelmente um profissional tem que ser treinado para fazer aquilo. 1, 2, é bom sempre ter um backup, porque vai que falte aquele e alguém assuma e não está tão ambientado com aquela atividade, e aí geralmente também acontece acidente. Então, tem as regras a seguir. Vai lá, por exemplo, receber uma carga de combustível, de diesel, você precisa ter pessoas treinadas para fazer aquilo. Não é só pegar e receber. Tem regras para seguir, EPIs para serem usados. Então fica atento com essa questão. Um outro ponto, movimentação de carga. Eu sempre costumo dizer que máquinas e pessoas não podem dividir o mesmo espaço. Então se tem uma máquina operando aqui, você não tem que estar do lado da máquina. Você tem que dar uma distância de segurança da máquina. Porque a máquina, às vezes, ela é um raio pequeno, ela passa em cima do seu pé, bate em você. A carga pode cair. Então, tem que respeitar essas questões. E muitas vezes as pessoas não respeitam porque não percebem que ali tem risco. E é um risco altíssimo. Então, se você identificar os riscos existentes, as atividades críticas na sua área, você estabelecer procedimentos, regras de segurança, e o mais importante, explicar para cada colaborador daquela área o porquê que tem aquela regra de segurança, o porquê que usa aquele EPI, por que você tem que fazer aquilo, você está gerando, você está criando uma área segura. E isso, na nossa área de logística, é muito importante. A gente trabalha numa velocidade muito grande. Então você criar um ambiente seguro vai fazer com que você seja mais produtivo no final, porque as pessoas vão respeitar as regras, que não é burocracia. Elas são necessárias. E você dando todas as condições para que ele tenha umas instalações mais seguras também, e você vigiar aquilo, você cobrar aquilo, e cada vez que tiver um desvio, você ir lá firme no profissional e orientá-lo, falando, olha, você não está fazendo da forma mais segura, você tem que fazer assim. E aí você vai estar realmente indo para o caminho certo. E as pessoas gostam disso. As pessoas reclamam, mas elas se sentem, reclamam da burocracia, de repente, que eles podem falar, que é muita burocracia, a questão da segurança, mas as pessoas no final elas se sentem queridas e valorizadas com isso. E aí você vai estar dando um passo muito grande para ter uma área segura. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido bastante útil para você e que você compartilhe com outras pessoas, marque aqui nos comentários, coloque os seus pontos, porque eu gosto de ouvir ter a sua participação e interagir com vocês. Bom, eu sou o Rubens Higueira e hoje a gente terminou o nosso episódio do Segredos da Logística. Te espero no próximo. Até mais.